Quando você ouve ou lê o verso bíblico, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, e pensa que é sobre você ficar chorando ou derramando lágrimas por aí, ou esse outro verso, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e acredita que isso tem a ver com dinheiro, na verdade você ainda não entendeu o real significado dessas e das outras bem-aventuranças. Olá, você está no canal AnimaGod e nesse vídeo vai entender de uma forma simples o significado e a mensagem que Jesus quis passar com cada uma das bem-aventuranças descritas no livro de Mateus, capítulo 5. Se você quer entender e aprender de um jeito muito mais simples sobre esses e outros versos e histórias bíblicas, se inscreva aqui no canal. Então, antes de descobrirmos o significado das palavras de Jesus nas bem-aventuranças e o real impacto que causaram nas pessoas naquela época, é muito importante entender o contexto histórico em que ele disse tudo isso. Na época que Jesus realizou seu ministério aqui na Terra, nos últimos 3 anos de sua vida, ou seja, entre seus 30 e 33 anos, o local em que ele vivia e que percorreu levando o evangelho de salvação passou por várias influências e eventos cruciais que marcaram a vida de todos que viviam naquela região. Estamos falando da Judeia e da Galileia, e você pode ver aqui no mapa qual era o tamanho dessa região nos tempos de Jesus. Naquela época, a Judeia e a Galileia eram dominadas pelo Império Romano. Esse império anexou a região ao seu território em 63 a.C., após Jerusalém ser conquistada por Pompeu. Essa é uma outra história interessante que em algum outro momento nós podemos explorar mais. Acontece que a Judeia, além de ser dominada pelo Império Romano como província romana, também tinha um governador que era procurador romano. Imagine que essa dominação romana na terra dos judeus trouxe ao povo sentimentos de aborrecimento com essa situação, pois muitos do povo judeu buscavam desesperadamente por liberdade e independência desse domínio. Internamente, como sociedade, os judeus eram divididos em algumas classes sociais, como os aristocratas, que eram pessoas que colaboravam com o poder romano e controlavam outras pessoas com posições religiosas e políticas dentro do povo, como os conhecidos membros do Sinédrio. Mas essas pessoas eram minoria no meio do povo judeu, pois a grande maioria convivia com a pobreza, vivendo em aldeias agrícolas e tirando seu sustento da pesca nos lagos da Galileia. O que piorava esse cenário de dominação, menosprezo e a pobreza era a opressão fiscal que as autoridades romanas cometiam com o povo, cobrando impostos cada vez mais elevados e injustos. Por conta de todas as injustiças, as pessoas estavam cansadas e mantinham uma esperança de libertação de tudo aquilo. E foi no meio desse cenário de sofrimento que Jesus aparece com uma mensagem de conforto, paz e da esperança que buscavam. Então, voltamos ao momento e ao local onde Jesus falou as palavras das bem-aventuranças. Ele subiu uma montanha que ficava à beira do mar da Galileia, seguido por um numeroso povo sedento por ouvir suas palavras doces e amorosas. E, ali no alto daquela montanha, compartilhou uma das mensagens mais famosas da Bíblia, o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha está descrito no livro de Mateus, dos capítulos 5 a 7, onde se encontram as bem-aventuranças, que são uma parte desse sermão. Cada bem-aventurança, 8 no total, destaca uma qualidade de caráter que Deus valoriza e que é fundamental para viver em harmonia com o seu reino. Vamos entender o real significado de cada uma delas? Lá em Mateus 5, verso 3, temos a primeira bem-aventurança, que diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nesse verso, Jesus falou a bem-aventurança daqueles que são pobres de espírito. Ser pobre de espírito não se refere à falta de bens materiais e financeiros, mas sim fala da humildade espiritual, ou seja, a pessoa pobre de espírito reconhece que é inadequada, está envolvida de pecados e é dependente de Deus. É alguém que não confia em suas próprias forças ou realizações para se salvar, mas que coloca sua fé no favor e misericórdia de Deus. Aqueles que são humildes espiritualmente, que reconhecem sua necessidade de Deus e confiam em sua graça, são considerados abençoados. Eles têm a oportunidade de entrar no reino dos céus, ou seja, de experimentar a comunhão com Deus nessa vida e a vida eterna com Ele no futuro. Ao começar o seu ministério com essa bem-aventurança,
Jesus desafia a visão convencional de felicidade, que muitas vezes está ligada à riqueza, ao sucesso mundano e ao orgulho. Ele enfatiza que a verdadeira felicidade é encontrada na humildade espiritual e na busca de Deus, e é para aqueles que reconhecem sua necessidade de Deus que o reino dos céus é prometido. Portanto, esse versículo convida as pessoas a abandonarem o orgulho e a vaidade, buscando a verdadeira felicidade na relação com Deus e na aceitação da sua graça. A segunda bem-aventurança, em Mateus 5, verso 4, Jesus diz o seguinte: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nesse verso, Jesus está falando sobre a humildade e a dependência de Deus. Quando ele menciona os que choram, ele não se refere apenas ao choro físico, mas sim àqueles que reconhecem a tristeza e o pesar causados pelo pecado e pelas dificuldades dessa vida. Chorar nesse contexto representa um profundo arrependimento diante de Deus. Jesus está ensinando que aqueles que reconhecem as suas fraquezas espirituais e se lamentam por elas serão consolados por Deus. Essa consolação pode ser tanto no presente, através do amor e do perdão divinos, quanto no futuro, na vida eterna ao lado de Deus. Na língua original, o grego, a palavra para chorar é pentel, que também pode se referir a uma tristeza profunda. E consolados vem da palavra parakalel, que significa ser chamado para o lado de alguém para receber conforto e encorajamento. Então podemos traduzir o verso literalmente como: Felizes os que se arrependem profundamente por seus pecados, pois serão chamados por Deus e receberão conforto e encorajamento. Lindo, não? Portanto, Jesus está encorajando uma atitude de humildade, arrependimento e dependência de Deus. Ele promete que aqueles que abraçam essa postura serão abençoados com a consolação divina, encontrando conforto e esperança em Deus, tanto aqui na terra quanto na vida futura. Continuando, a terceira bem-aventurança diz: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nesse verso, Jesus quis dizer que as pessoas que são gentis, humildes e confiam em Deus são abençoadas. Ser manso não significa ser fraco, mas sim ser paciente, amável e não reagir com raiva ou orgulho. Essa mansidão vem da entrega a Deus e da confiança nele. Os mansos não buscam vingança, mas promovem a paz e fazem o bem aos outros. Eles seguem os ensinamentos de Jesus e se afastam dos comportamentos prejudiciais. Além disso, herdar a terra não se refere apenas a possuir terrenos, mas sim herdar o reino dos céus. Os mansos, através de sua fé e obediência a Deus, se tornam co-herdeiros com Cristo no reino celestial, onde encontrarão paz eterna. Em resumo, Jesus nos ensina que a mansidão é uma qualidade importante. Ser manso significa confiar em Deus, ser gentil e paciente, e isso nos levará a uma herança celestial no reino dos céus. É um caminho de humildade e amor ao próximo, seguindo o exemplo de Jesus. Nosso próximo verso é Mateus capítulo 5, verso 6, onde Jesus ensina uma importante lição sobre a busca pela justiça e a verdadeira felicidade. Na quarta bem-aventurança, ele diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Isso significa que aqueles que desejam profundamente a justiça, assim como uma pessoa faminta anseia por comida e alguém sedento por água, serão plenamente satisfeitos. Assim como sentimos uma necessidade intensa de comer e beber para sobreviver, também devemos ter uma ânsia espiritual por viver de acordo com os princípios de Deus. Isso inclui agir com retidão, virtude e pureza, seguindo o exemplo de Jesus. A busca pela justiça não se limita apenas ao desejo de viver de acordo com os padrões divinos, mas também envolve trabalhar ativamente para promover a justiça na sociedade. Isso significa agir de maneira justa nas nossas interações diárias, seja na escola, em casa, no trabalho, em todos os lugares onde a gente estiver. Somos chamados a ser embaixadores do reino de Deus, refletindo sua justiça em todas as áreas da nossa vida. Portanto, a mensagem de Mateus 5, verso 6 é clara. A verdadeira felicidade não é encontrada na busca egoísta pela satisfação pessoal, mas sim na busca pela justiça de Deus e em trabalhar para promovê-la em nossa sociedade. Quando fazemos isso, encontramos uma satisfação profunda e uma alegria duradoura que vão além das alegrias passageiras desse mundo.